Muito bem, mais uma questãozinha aqui do Enem 2021, versão impressa, a primeira aplicação, que eu estou fazendo aqui do caderno azul, tá na descrição, se você não tem a prova, dá uma olhadinha lá. Tá? Eu não vou deixar a lista que eu usei para fazer aqui, eu vou deixar o original mesmo ali onde eu peguei as informações, beleza? Então vamos lá, essa aqui é a questão 134, é mais uma, lembra que se você, né, acompanhou lá o primeiro vídeo da questão 91, eu falei que eu selecionei 14 questões que eu achei mais, né, voltadas para química mesmo, e duas questões que eram mais física do que química, mas que eu ia abordar. Essa aqui é a segunda questão mais física do que química, a meu ver. O alcoolômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume, de soluções de água e álcool na faixa de 0 graus, né, 0 Gay-Lussac a 100 Gay-Lussac, com divisões de 0,1 GL. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela de correção de um alcoolômetro com a temperatura. Então tem essa tabela aqui, né, de correção, os valores que estão ali e tudo mais, né? O grau Gay-Lussac e a leitura da temperatura, e aí você tem aqui essas correlações. Beleza. Seguindo aqui, ele diz o seguinte, né? Opa, calma lá, não era assim não. É necessária a correção da medida do instrumento, pois o aumento da temperatura promove o quê? O que promove? Por que uma vidraria como essa, né, o alcoolômetro, é um instrumento destinado a medir? Ele nem coloca aqui que ele é uma vidraria, né? Ele não coloca que ele é de vidro, né? Mas ele é um material que foi aferido, a escala é aferida a 20 graus, tá? E por que que isso aqui é importante? E por que que essa conversão é importante? Aí é que entra, né? Mais a parte da física que trata de dilatação dos corpos, né? Então não tem conteúdo de química que trabalhe isso especificamente. Para você responder essa questão, é física, né? Embora eu tenha 5 alternativas. A resposta correta é voltada mais para física, né? Pensando assim, a divisão que a gente tem no ensino médio, né, tradicional. E 4 questões são relacionadas à química. Então eu coloquei aqui porque tem um pezinho na química? Tem. A gente tem essa mesma condição aqui para as vidrarias do laboratório de química. Os balões volumétricos, as pipetas volumétricas, também tem essa mesma questão. São materiais feitos de vidro. Esse alcoolômetro, muito provavelmente, também é um instrumento de vidro, tá? E o vidro sofre uma dilatação com o aquecimento, né? E aí é importante a gente ter essa referência da temperatura. Aquele volume, ali no caso das vidrarias de laboratório de química, né? Balão volumétrico, peta volumétrica, ter aquele volume que está apresentado no frasco só é válido para aquela temperatura que também está gravada no frasco, né? Então é isso que é o X da questão aqui, né? O que acontece aqui com a temperatura não é que aumenta a dissociação da água. Não vai ser relacionado a isso. Não vai aumentar a densidade da água e do álcool. Tá? O que vai acontecer é a mudança, né, no volume dos materiais por dilatação. Tá? Então, se o instrumento é feito, né, então a questão não é o que vai acontecer na água, o que vai acontecer com o álcool, o que vai acontecer com a mistura. A questão é o instrumento, né? Porque se fosse a temperatura da solução, ele não falaria lá que o instrumento foi aferido a 20 graus, né? Então, essa temperatura, a variação da temperatura da solução, vai influenciar a aferição, né? Por isso que tem que ser feita a correção, porque essa diferença de temperatura pode levar à dilatação do instrumento, e aí a gente tem, então, uma alteração, porque aqui o que vai medir, né, essencialmente o que se mede é a densidade, né? Então, ó, ele coloca aqui, ó, o princípio de funcionamento é semelhante ao de um densímetro. Então, densidade, massa sobre volume. Se eu tenho variação de volume para uma escala que está indo de 0,1, tem uma considerável aí precisão, né? Uma
variação de volume pode dar uma leitura incorreta, né? Então, por isso que é a letra C. As outras, vamos lá, aperta no lugar certo aqui. As outras não tem relação, né, com o instrumento. Então, não vai aumentar aí consideravelmente a dissociação da água de modo a influenciar, nem a densidade da mistura água e álcool, nem o aumento da concentração de álcool durante a medida. Teria que ter aí uma reação química acontecendo em função da temperatura. Teria que ter poderia ter, pensar, né, num equilíbrio químico. Não é o caso ali. Eu já tenho a mistura já pronta, né, água e álcool. Não tem reação química acontecendo, não tem equilíbrio químico acontecendo ali, né? E a alteração das propriedades químicas da mistura água e álcool também não. Isso não vai ter relação, né? Somente mesmo aqui a letra C, mudança de volume dos materiais por dilatação, que é a resposta para essa questão aí. Como eu falei, é muito mais física do que química para mim essa questão, mas eu quis trazê-la aqui para fazer parte desse conjunto de resoluções que eu estou fazendo, né? Conjunto de questões que eu estou fazendo aqui. Beleza? Deixa eu só ver onde eu tenho que apertar aqui, esse botão, para te convidar a deixar aquele seu joinha se você gostou, se inscrever se você não for inscrito, não for inscrita, ativar o sininho se você quiser, voltar aqui para ver outros vídeos. Era isso então, até o próximo, tchau!